Shalom, shalom, queridos, sejam bem-vindos ao ITEA, Instituto Teológico de Ensino Yah Adonai. Eu sou o pastor Flávio Lima e vou trazer para você hoje um resumo da aula 4 do livro de Teologia, esse livro aqui, ó. Aula 4 do livro de Teologia, tá? Hoje nós vamos falar sobre alguns assuntos interessantes como teofania, né? Vamos falar um pouco sobre ateísmo, deísmo, teísmo, né? Agnosticismo, que são crenças em Deus, né? De formas errôneas, né? E nós vamos estar abrindo para você hoje, né? Um resumo total, né? Dessa aula 4 de teologia. Você que tem interesse em estudar teologia no ITEA, Instituto Teológico de Ensino em Adonai, é só entrar em contato conosco. O telefone estará aí na sua tela, tá? Na parte de cima aqui, ó, vai estar o telefone na sua tela, na próxima tela que entrar aí, ok? E aí é só você entrar em contato. Nós temos dois modos, tá? O modo EAD e o modo presencial. Presencial, você precisa estar, né, próximo aqui, para não dificultar a escola, né, que fica na cidade de Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo, ok? Mas você pode fazer à distância, né, ensino à distância, EAD, onde você estiver, em qualquer lugar do Brasil, tá bom? Dá para fazer fora do Brasil também? Dá também, só que o custo vai ser um pouco mais alto pelo envio, né, das apostilas. No caso, teria que comprar o módulo inteiro para compensar, né, o custo aí do envio, né, do translado aí, para mandar essas apostilas aí, esses livros para vocês, ok? São 40 livros e o modo de ensino nosso é o bacharel livre, tá? Você vai passar pelo ensino médio, vai passar pelo nível básico, vai passar pelo nível médio e vai encerrar assim no nível bacharel, né? Fechando o bacharel, posteriormente você tem possibilidade de fazer também, né, o mestrado e depois também o doutorado, ok? Mas sem enrolação, vamos para a aula. Muito bem, queridos, estamos de volta, né, depois da abertura aí, né, para você ver aí, você viu no GC ali, né, o índice do assunto que nós vamos tratar hoje. O assunto hoje é um pouquinho longo, né, tem coisas interessantes para nós falarmos aqui, ok? É uma aula um pouquinho polêmica, porque nós acabamos falando de algumas outras religiões que não gostam de ser citadas, porém, nós temos a nossa fé, né, e o nosso livro de regra e fé é a Bíblia Sagrada, né, dentro do canônico, né, dos livros canônicos, que são 66 livros, né, que nós temos aí de Gênesis a Apocalipse, né, tirando, né, os apócrifos, que são livros que para nós protestantes, para nós cristãos, não tem ênfase bíblica, né, então nós respeitamos quem quer, quem está fazendo aí menção disso, mas nós preferimos fazer o nosso livro de regra e fé dentro dos 66 livros da Bíblia Sagrada cristã, a evangélica, né, como o pessoal costuma falar aí, ok? Mas hoje nós vamos para essa apostila aqui, né, a apostila de teologia, que fala sobre a doutrina de Deus, né, o estudo sobre Deus, né? O porquê que nós estudamos primeiro teologia? Essa é a primeira apostila de todo o sistema, porque você precisa primeiro entender o que é Deus, né? De onde veio, qual a atuação, qual a sua divindade, enfim. E as crenças também, que nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, ok? E depois você estudará, né, dentro da grade que nós temos aqui, Cristologia, para entender o que é Cristo. Posteriormente você estudará Pneumatologia, para entender o que é o Espírito Santo. E depois você estudará Angelologia, para entender a atuação dos anjos na vida dos terrestres, dos seres humanos, dos seres vivos, ok? Você então entende primeiro a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, depois entende os anjos. E aí depois Antropologia, para entender o homem, saber o que é você. Dentro da Antropologia já puxa num gancho automaticamente a Martiologia e Soteriologia, que é a doutrina do pecado e a doutrina da salvação, que é a atuação do homem, né, naquilo que ele tem por destino, né? Ou ele vai para o céu, ou ele não vai para o céu, né? E no caso, o que sobra aí, né, é mesmo o inferno, como a palavra de Deus ela nos menciona, ok? Mas nós vamos para a lição de número 4 para falar sobre esse livro, né, de teologia,
Então nós vamos aqui para a página 53 para falar um pouco sobre teofania de Deus. Né? A teofania de Deus, o que é teofania? Você que nunca ouviu falar sobre esse termo, o que é isso? Então eu vou explicar para você. O termo teofania vem do grego e significa Deus em forma humana. Então o termo teofania significa Deus em forma humana, ou seja, Deus deixa de ser, ele se apresenta para nós não nos padrões espirituais da plenitude dele do céu, mas ele se apresenta para nós, né, na nossa realidade, ou seja, então teofania é uma forma de Deus se apresentar temporariamente aos seres humanos de forma visível e audível. Por quê? Porque nós seres humanos nós temos os 5 sentidos, né? Audição, visão, né? Você já sabe todas aí. E qual que é a nossa forma de comunicação? Né? Ou naquilo que vemos, né? Se alguém fizer um sinal para você de alguma coisa, você vai entender, né? Porque você está enxergando ali, você está vendo o que aquela pessoa está fazendo, né? Ou então o que ouvimos, né? Porque você vai ouvir o que a pessoa está te falando. É lógico que também você pode usar a forma visível, mas se a pessoa te mostrar uma placa, por exemplo, quando você está em trânsito, né, com o seu carro, você se guia pelo quê? Pelas placas. Então você sabe quando tem, né, que quando é proibido entrar à direita, quando é proibido entrar à esquerda, quando você tem que andar, qual o limite de velocidade de cada via. Por quê? Porque as placas te indicam aquilo ali. Hoje ainda tem, né, um outro modo que você usa os dois, o visível e o audível, porque você tem ali, né, os aplicativos que vão direcionando e fala até onde tem radar, onde há uma lombada, né, vai controlando ali a sua velocidade. Para quê? Para que você não cause aí um acidente de trânsito e também para que você não seja multado. E no reino de Deus a proposta de Deus é essa, é direcionar as pessoas através do visível e através do audível, né? Por quê? Porque Deus ele vem e se apresenta aos homens dessa forma, né? Por exemplo, para Abraão, está lá em Gênesis 18:1, está escrito assim: depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele, Abraão, assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. Né? E o 33 diz assim: e foi-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. Então Deus ele fez uma aparição visível e audível ali para falar com Abraão aquilo que ele precisava fazer, executar um direcionamento Deus estava dando para Abraão. Então aqui aconteceu o que? Uma teofania, porque teos vem de Deus e fania vem de forma humana, né? Então é Deus em forma humana, né? Aí você me diz assim: mas então Jesus passou sobre a terra, também seria uma teofania? Também, de forma humana, só que nesse caso não é momentânea, né? A teofania ela fala sobre uma apresentação temporária, só por um momento. Deus vem, se torna nos nossos padrões, fala conosco e vai embora. Tem outras formas de Deus falar? Tem, queridos, né? Em Ministério dos Anjos nós vamos falar sobre anjos que se comunicam conosco, né? Em forma humana, né? Tem uma classe de anjos que fazem isso aí, ok? Mas nesse caso o próprio Deus ele veio e tornou aí, né, essa forma para poder falar conosco aí, né? Mais um exemplo é para Agar, né? E ela chamou o nome do Senhor, que com ele falava: tu és o Deus de vista, porque disse: não olhei eu também para aquele que me vê, né? Tá lá em Gênesis 16:13, você pode acompanhar lá, né, no seu livro de teologia. Se você não tem um livro, entre em contato com a escola, faça a sua inscrição, a sua matrícula, né, e você vai receber o seu livro aí na sua casa, né, no conforto do seu lar, ou você pode também vir e retirar na escola. Né? Para Jacó também, Deus ele fez aí: Jacó porém ficou só e lutou com ele um varão até que a alva subia, né? Gênesis 32:24. Então disse: não se chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutastes com Deus e com os homens e prevaleceste. Está lá em Gênesis 32:28. Aí eu abri esse parênteses para você entender, que muitos pregam dizendo que Jacó lutou com um anjo. Então coloca até uma classe de anjos, né? Dentre a classe dos anjos tem querubins, serafins, arcanjos, tronos, domínios, né? Tem vários outros tipos de anjos, várias classes de anjos. Nesse caso não era um anjo
com o livre-arbítrio e direcionado pelo trono de Deus. Nesse caso aqui foi uma teofania, foi o próprio Deus que lutou ali, né, em forma de um anjo, apareceu para Abraão e falou com ele, porque está dizendo aqui, ó, como príncipe lutastes com Deus e com os homens e prevalecestes. Então tá, né, afirmando aí, tá? Tem uma ênfase dentro da teofania que quando aparece a palavra o anjo do Senhor ou anjo com letra maiúscula, aí não se trata do anjo celestial, o anjo que é de uma hierarquia, se trata do próprio Senhor, ou é Deus ou é Jesus que está aparecendo, né? Tem várias repetições na Bíblia falando desses termos aí. Então, quando tiver o anjo do Senhor com letra maiúscula, né, nós entendemos teologicamente por provas, né, bíblicas que é o anjo do Senhor, ou então que é o Jesus Cristo, aliás, o anjo do Senhor não, é Jesus Cristo ou é o próprio Deus, tá? Agora, quando for em letra minúscula, aí é uma classe dos anjos, mas geralmente é poucas vezes que acontece isso na Bíblia, tá? A maioria das vezes, né, o Senhor, a Bíblia menciona o nome, né, Miguel, enfim, Gabriel e o anjo que está vindo aí. Então isso se trata de uma teofania, ok? Deixa eu trocar o slide aqui, né? Aí, ó, tem uma imagem aí, por exemplo, né, de Moisés ali, né, quando foi recebido por uma sarça ardente, né? Então nós vemos que a Bíblia nos narra que Deus falou a ele, né, quando ele subiu ao monte, né, aí chegou ali a uma sarça, que é uma sarça, um fogo, um fogaréu, né, como tem na imagem que você vê aí na tela, né? Pegou sobre, né, galhos secos que tinham ali, né? Porém os galhos não queimavam, né? Qual que é o resultado quando pega fogo no galho? Ele vira cinza. Nesse caso não, né? Ele simplesmente, Deus chamou a atenção, né, de Moisés através daquele chamarel, daquele fogaréu em cima dali. De dentro daquele fogaréu saiu uma voz, ou seja, Deus ele apareceu em uma teofania, numa presença visível, ele viu o fogo e audível. Deus se apresentou para ele que forma? Em forma de fogo, né? Mas temos que tomar muito cuidado porque já se tem várias seitas, né, que estão aí funcionando, de pessoas que abriram aquilo porque disse que viu, né, e ouviu Deus se manifestar para ele de uma forma, apareceu em forma de homem, em forma de cachorro, enfim, né? Temos que tomar cuidado, né, porque Deus ele aparece quando ele quer aparecer, então ele deixa provas disso. O inimigo, ele, como sempre, tenta imitar as coisas de Deus, ele vai se aproveitar, né, dessa ocasião para tentar fazer você achar que é Deus, mas na verdade não é Deus, tá? Então temos que tomar cuidado quanto a isso aí. Nesse caso aí que você vê na foto, né, na imagem aí da sua tela, a teofania de Deus apareceu aí, né, com a sarça falando para Moisés, né, que tinha que libertar, né, o povo dele lá do Egito. Você conhece a história. Quando o povo, ele falou, eu digo que tu é quem? Ele falou, diga que eu sou o que sou. Então vejamos que Deus não revelou o seu nome ali para ele, né? Deus não revelou o seu nome para Moisés. Ele simplesmente revelou, falou, diga que eu sou o que sou, porque ele estava falando do Deus eterno dele, né, que é um Deus atemporal, que é um Deus imaterial, que é um Deus que transcende todo o entendimento, que existe por si próprio, né? Não existe forma de se criar Deus, né? Não existe um criador de Deus. Deus ele é o criador, né? E tudo o que há fora de Deus é uma criatura das suas mãos, né? Então nós temos que entender aí, ok? Então existem formas de se crer, tá? E a primeira forma que eu vou passar para vocês agora é o monoteísmo, tá? O que é o monoteísmo? O termo monoteísmo vem do grego e significa um só Deus ou único Deus. É uma crença em adoração ao único Deus verdadeiro. É exatamente diferente do que nós vamos estudar depois, que é o politeísmo, que crê na existência de vários deuses. Então o monoteísmo, né, mono fala de único, e teísmo fala de crença, de se crer, né? Então é um só Deus. É um único Deus. Por que eu coloquei a imagem de Jesus? Essa imagem, querido, é a imagem mais próxima, segundo a história, os historiadores, da fisionomia real de Jesus, tá? Essa é a imagem mais próxima, tá? Essa não foi uma foto tirada naquele tempo em que foram lá, fotografaram Jesus, colocaram na internet, né? Isso é uma reprodução, né,
digital, lógico que tentaram fazer dessa melhor forma, tá? Então Jesus aí, nós sabemos que ele tinha olhos castanhos claros, tá? Não é olho azul ou verde como se coloca na mídia aí, né? Para tentar deixar um pouco mais bonito. Cabelos longos e um pouco cacheados, tá? Até os ombros. Tinha essa feição, né? O rosto de judeu mesmo, né? Um rosto mais afinado, com um nariz mais afinado e uma barba e um bigode, né? Uma barba completa por fazer, né? Na verdade, eles não tinham essa incumbência naquele tempo de estar, né, fazendo certinho, marcando, né, ele deixava crescer e tinha só os seus cuidados com a barba, né, e ele tinha um rosto manso, né, como aparece aí. Então por isso que eu representei, né, o monoteísmo na crença do único Deus, porque nós cremos na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo são um só, né, então Jesus está representando, né, o Yeshua está aí representando o próprio Deus, porque Deus é Espírito e nós não temos como tirar uma foto de Deus para apresentar para vocês aí, tá ok? A segunda forma de crença é o politeísmo, né? Então todos esses símbolos que você vê na tela são uma religião, né, que acredita em vários deuses, né? Então não tem um único Deus ali, né? Eles acreditam em Deus, porém sempre vem puxando de um outro, né? Ou o seu líder espiritual ali, né? Ou então aquele que está crendo, né? Ah, mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo não são três Deus, são três em um só. É triunidade, né? Então a atuação é diferente, eu já expliquei nos vídeos passados. O Pai é o Criador, o Filho é o Redentor, né? Jesus é o Redentor e o Espírito é o Consolador. Então na função sacerdotal, na função do reino, eles dividiram ali as suas formas de fazer. Mas, né, os três são um só Deus. É diferente de você misturar vários deuses, né? Então o termo politeísmo vem do grego e significa muitos deuses. O culto de muitos deuses era característica de religiões antigas e pratica-se ainda hoje em muitas terras pagãs. Baseia-se ele na ideia de que o universo é governado não por uma força só, mas sim por muitas, e de maneira que há um Deus da água, um Deus do fogo, um Deus de montanhas, enfim. Para cada ocasião, né, se coloca um Deus, né? Então tem gente que acha que a natureza é um Deus, e a natureza não é um Deus, é uma obra das mãos de Deus, né? Então existe um só Deus. Então politeísmo é a forma em que as pessoas creem em vários deuses, né? Não está preso a um só Deus, né? Isso nós falamos de tudo, tá? Não só do universo, mas deuses e imagens de esculturas também, né? Deus, ele deixa bem certinho lá que ele fala: não dou a minha glória a outrem, né? E nem tampouco as imagens de escultura. Ou seja, tudo que se for uma imagem para que você possa idolatrar, então você não pode chamar aquilo de Deus, né, reverenciar-se como Deus, então você não pode fazer. Hoje mudou um pouquinho a ideia, né? Inclusive até andaram tirando, né, os deuses as imagens, né, e dizendo que aquilo lá é uma veneração, né? Então eu estou venerando. Venerar é adorar, né? Então é uma forma de enganar você aí, né? Dizendo que você não precisa adorar, mas você pode venerar, né? Como um filho que você anda com a carteira, né? A foto dele na sua carteira, o esposo, né? É diferente uma coisa da outra, né? Ali você não coloca ele como alguém que vai te dar sentido de salvação, que vai te dar diretriz, né? Coloca como o seu marido, o seu filho é o seu filho, né? Mas aquele que eles dizem que só pode venerar, não tem problema, né? Na verdade está sendo colocado ali como um Deus. Então para tomar o lugar de Deus não existe outro, tá? Porque quem é mais forte do que o Deus Jeová? Ninguém, né? Então a próxima forma que nós temos aí é o agnosticismo, tá? Que é uma forma de se crer em Deus. O que diz aqui, ó, expressão originada de duas palavras gregas que significa não saber. Então o que significa o agnosticismo? Significa na tradução não saber. Nega a capacidade humana de conhecer a Deus. A mente finita não pode alcançar o infinito, declaram os agnósticos. Então, assim, o que eles creem? Que nós não sabemos nada de Deus, nós não sabemos nada a respeito de Deus, e nós não temos essa capacidade de saber nada sobre Deus. Nós estamos aqui apenas para viver como um reloginho que foi programado para poder girar da 0 hora até as 24 horas finais, né? Então, assim, é um raciocínio muito raso, porque se você for entender que Deus ele criou o homem como a sua obra especial, como a sua obra-prima mais bela, para fazer um comando, para comandar alguma coisa, porque tudo que está aí é para o homem comandar.
né? Então Deus ele nos dotou do que? De inteligência. A única diferença é aquilo que eu falei para vocês em outras aulas. Não podemos saber quem Deus é plenamente, porque o pleno não é para esse corpo, nem para essa consciência humana. O pleno é para quando você estiver lá com o que a Bíblia nos promete, que nós vamos ter um novo nome, um novo corpo e uma nova consciência. Agora, nós vemos a realidade de que Cristo nos dá. É tanto que na teofania Deus aparece a nós visivelmente e audivelmente da forma que nós entendemos, né? Se nós fôssemos espíritos, como seremos depois, para entender o pleno de Deus, aí Deus vai se apresentar a nossas vidas plenamente. Tá bom? Existe uma forma muito errônea que o pessoal coloca aí, dizendo, não, vamos entender o pleno de Deus. Não, você pode entender o profético de Deus. O profético de Deus é para a sua vida, porque são revelações além do limite humano, não são todos que têm, tá? Eu professo a visão profética, o apostólico, tá? Sou pastor de uma igreja apostólica profética, tá? Eu dirijo um ministério, né? Sou presidente de um ministério que inclusive tem um nome apostólico, que é o Ministério Apostólico Adonai. Assim como o ITEA, que é um Instituto Teológico de Ensino em Adonai. Então, esse instituto vem do meu ministério, né? Então, assim, eu professo o apostólico e o profético, mas nós não podemos entender o que Deus é plenamente. O pleno de Deus é para quando estivermos lá com Ele, na glória, ok? A segunda parte, o terceiro é o panteísmo. Tá? O termo panteísmo é proveniente de duas palavras gregas que significa tudo é Deus. O sistema, o pensamento que indica o Deus como o universo, as árvores e pedras, pássaros, terra, água, répteis, homens, todos são declarados parte de Deus e vivem e expressar-se a si mesmos também das substâncias e forças que a alma expressa através do corpo. Então, para eles, o universo é Deus. Para eles, a natureza é Deus. Para eles, as aves, né, a vida animal é Deus. E a vida humana também se expressa como Deus, né? Nós já quebramos essa tese totalmente, porque nós sabemos que Deus ele é autoexistente, né? Nós somos aloexistentes, Deus é autoexistente, ele já existe por si próprio. E tudo que existe depois de Deus é obra das suas mãos, é criação de Deus. Então o universo, as aves, os animais, tudo isso é criação, tá? Então Deus ele se manifesta a sua personalidade através de nós, mas ele não está nos colocando, nos preenchendo de toda a porção de Deus em nossa vida, né? Tanto que nós temos aí o pecado que se originou em nossa vida através de Abraão, né? Através de Adão, né? Então nós temos aí o pecado adâmico, todos nascem, né, já com essa marca do pecado adâmico, por isso que nós precisamos que Cristo venha até nós para nós recuperarmos a imagem, aquela imagem e semelhança que nós perdemos quando somos manchados pelo pecado, recuperamos quando aceitamos a Cristo como o único e suficiente Salvador de nossa vida, e aí então partimos a ser marcados por Ele, né? Por isso que a palavra de Deus diz que nós temos uma marca de promessa em que o mundo espiritual nos enxerga como servo de Deus, né? E ainda diz mais ainda, né? Isso é verdade e serve até para você que está ouvindo aí e tem até tentado viver longe da igreja, longe de Deus, né? Tem uma palavra que a palavra de Deus diz que o mundo não nos aceita mais, ele nos vomita. Sabe por quê? Porque nós temos já a marca de Deus em nossa vida. Bem? Então o panteísmo ele crê nisso, tá? Que tudo, o universo, tudo é Deus, né? Enquanto, né, o anterior que nós vimos aí, que é o agnosticismo, ele crê que nada né, não sabemos nada, né? O panteísmo crê que tudo é Deus. A próxima é o deísmo. Tá? O que é o deísmo? Admite que há um Deus pessoal que criou o mundo, mas insiste em que depois da criação, Deus o entregou para ser governado pelas leis naturais. Essa tese, queridos, é um absurdo muito grande, tá? Eu vou ler agora, você vai entender. Em outras palavras, ele deu corda ao mundo como se dá um relógio e deixou sem mais cuidado da sua parte. Dessa maneira, não será possível haver nenhuma revelação e nenhum milagre. Esse sistema, às vezes, chama-se de racionalismo, porque leva a razão e a posição do supremo guia em assuntos de religião. Então, Deus ele criou algo, deu corda e falou, pronto, se vira aí sozinho, eu não vou
mais interferir em nada, né? Ou seja, então eles acreditam, né, o deísmo acredita que é uma forma natural de se viver, né? Deus ele criou e falou, agora vocês vivam aí naturalmente, né? Só que aí nós temos a consciência humana, nós temos o livre-arbítrio, e o livre-arbítrio interfere na sua vida tanto para céu quanto para inferno. Então, se você for viver já naturalmente, então nós vamos chegar à tese de que tudo o que acontece, acontece porque tem que acontecer, né? Mas aí, mas pastor, está dizendo lá que não cai uma folha sequer de uma árvore se Deus não permitir. É diferente Deus permitir, né? E Deus ele passar por cima do seu livre-arbítrio. O seu livre-arbítrio é o que vai determinar, o que vai delimitar a sua vida futura. Por quê? Porque Deus não quer ser um Deus tirano, ele quer ser um Deus, né, soberano e democrático na sua vida. Ele quer deixar que você escolha o que você quer, o que você acha melhor para você. Por isso alguns irão para o céu, para a glória eterna, e outros irão para o inferno e posteriormente para o lago de fogo, onde é a morte eterna. Então é assim que acontece, porque ele vai deixar que você escolha, tá? Mas pô, então ele tem que me ajudar, porque tem muita tentação. O Espírito Santo é o que convence, nos convence do pecado e da morte. Então por isso que nós somos avisados muitas vezes pelo Espírito Santo. Deus ele usa pessoas, né, de Deus para falar contigo por conta disso aí. Então esse deísmo acha que é tudo de uma forma natural. Tudo que tem que acontecer, tem que acontecer. Nós temos essa tese aqui, né, nós chamamos isso aí de doutrina da predestinação. Então não existe uma predestinação, tá? Antes de passar para o próximo tema, porque a aula é só básica, tá? Vou te falar um ponto aqui, por exemplo, né? Existem muitos que falam que Judas ele foi, né, destinado a nascer, viver com Jesus, trair Jesus e ir para o inferno. E isso é uma predestinação. A pessoa nasce com aquela incumbência. Negativo. Qualquer um dos discípulos poderia trair Jesus. Mas Judas foi o mais propício, por quê? Porque tinha o seu coração ligado ao dinheiro, ao financeiro. Tanto que ele cuidava dessa parte no ministério de Jesus, que começou aos 30 anos de idade e foi até os 33, foram 3 anos de ministério. Ele fazia essa parte de tesouraria juntamente com Mateus, né, que é também outro discípulo, que foi também outro discípulo de Jesus, né? Então ele tinha esse olho mais aguçado, então ele tentou ali um golpe, né? Tentou levar um dinheiro na surdina, porque ele sabia, o meu mestre sempre escapou, nunca pegaram ele, dessa vez não vai pegar mais. E aí Jesus ele foi preso. É tanto que nós vemos falar, né, que na palavra de Deus diz que quando ele viu o mestre sendo preso, ele lançou as moedas em terra e subiu para se enforcar. Ou seja, ele se desesperou porque ele pensou, não deu certo o plano, eu traí meu mestre, né, traí meu Senhor, né? Então não devemos crer que tudo é naturalmente, né? Nós vivemos na verdade a realidade de Deus. A vontade de Deus ela é uma na nossa vida, é que nós façamos de nossa vida servos fiéis e vamos ao céu onde há moradas preparadas para nós, como a Bíblia nos menciona. Porém ele coloca-nos o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio ele pode nos levar a duas coisas, ou a vontade divina para fazermos o que é a vontade de Deus e abrirmos mão da nossa vontade, que é a parte difícil é essa, ou então nós vamos cair na vontade permissiva, onde Deus ele permite, né, que aconteça alguma coisa. Aí entra o versículo, que não cai uma folha sequer de uma árvore se Deus não permitir. Então o seu livre-arbítrio vai delimitar que Deus ele permita algo ou não na sua vida. Tá ok? Então você, entendendo isso, caminhe com Cristo para ir para o céu, né? E não deixe o seu livre-arbítrio dominar a sua vida e levar você para o inferno. A próxima aí é o ateísmo, né? Que nós estamos representando com uma cruz aí rachada ao meio, porque na verdade eles menosprezam a cruz de Cristo e não creem, né, que existe um Deus, tá? O sentido etimológico do termo ateísmo significa não de Deus. Ou seja, não é Deus, da mesma forma, né? É uma negativa franca e positiva à existência de Deus. A designação não é evidentemente aplicada em mera ignorância à existência de Deus. Um ateu dogmático é aquele que se presume informando quanto às reivindicações teístas, mas nega enfaticamente a existência de Deus. É possível que um ateu consistente jamais tenha existido, né? Ele é um indivíduo esporádico que forçou, aliás, a intuição e a razão para fora do equilíbrio numa tentativa de defender uma premissa negativa
adotada. Então aqui nesse caso eu não vou nem enfatizar muito, tá? Porque esse é o mais fácil de você desconstruir, tá? Por quê? Porque o ateísmo significa que ele crê que não existe criatura, que não existe Deus, tanto que eles creem no quê? No Big Bang. Quando você vai lá e pergunta para os criadores, né? Quem criou o Big Bang? Ele fala, ó, não sei quem criou, mas o importante é que o Big Bang existe, ou seja, eles dão mais razão ao acontecimento do que a quem criou o acontecimento, né? Se eu entro em uma partida de futebol e faço o gol, né, todo mundo vai comemorar o gol, mas eles vão saber quem foi que fez o gol. E essa é a importância, né? Porque se eu não chutar a bola no momento oportuno para fazer o gol não sai. Então é isso que acontece, tá? Eles desconstroem, né? Então assim, só para ficar bem rápido para vocês, quando um ateu ele tenta provar que não é Deus, ele já está provando que Deus existe. Por quê? Porque você não consegue provar aquilo que não existe, você não fala daquilo, né? Eu posso falar para vocês aqui, por exemplo, eu não acredito que exista televisão, né? Mas eu já tenho o nome na mão, televisão. Tudo que se menciona, tudo que se fala, tudo que você tem em palavras no vocabulário é porque existe, né? Então você não pode provar aquilo que não existe, você não pode tentar provar que não existe aquilo que você já está falando. Então quando eles falam não existe Deus, eles já estão querendo dizer que existe um Deus que ele está tentando provar que não existe, tá? Essa é a grande razão. Passando aqui no segmento, o último aqui é o materialismo, tá? Nega qualquer distinção entre a mente e a matéria, afirma que todas as manifestações de vida e de mente todas as forças são simplesmente propriedades da matéria. O pensamento é uma secreção do cérebro, como a bilis é a secreção do fígado. Olha que absurdo, né? O seu pensamento é secreção do seu cérebro, segundo os materialistas, né? Aí diz aqui, ó, o homem é apenas uma máquina. São alguns dos pensamentos prediletos dos materialistas. Então eles creem o quê? Que está tudo programado, né? Que nós vivemos a matéria apenas, né? Por isso que você tem aí na sua imagem aí, um homem sentado em um monte de coisas materiais. Por quê? Ele crê que tudo é um materialismo, né? Que tudo está dentro da matéria, né? Da questão do ser humano. Então tudo está dentro dessa premissa aí, ok? Materialismo também é uma muito fraca, né? Essa tese, não temos como crer em algo assim. E aí o Deus verdadeiro que o mundo não conhece, né? Tem a imagem aí, né, de uma pessoa, né, um ser humano aí com as vendas nos olhos, né? Fazendo aí venda nos seus olhos aí, né? Ou seja, tampando os olhos para aquilo que está patente, né? Bem na sua frente aí, né? Então essa é a questão. Então vamos lá. Um mundo religioso que não conhecia o verdadeiro e único Deus, né? Paulo, quando chegou a Atenas, ficou chocado entre a volumosa idolatria e a quantidade de santuários feitos de refinados mármores dedicados a mais variados tipos de deuses, né? O Areópago localizava-se entre o mercado e a Acrópole, possivelmente na colina de Marte, em Atenas. Ali as pessoas, constantemente atrás de novidades, costumavam discutir religião e filosofia, e não foi diferente naquele dia singular. Então o que é o Deus verdadeiro que o mundo não conhece? É o Deus que está patente aos seus olhos, porém você está arrumando outro Deus para colocar na posição do Criador. Então quando você acha aí um Deus feito de cerâmica, de barro, de cimento, seja lá do que for, e a história conta muitos deuses assim, entre os gregos existem muita idolatria, né? Até hoje se coloca, né, Deus para tudo, né? Então há Deus do sol, Deus de várias coisas, né? Para tentar roubar, né, colocar a cena desse Deus aí no lugar do Deus que, né, é colocado. Então esse Deus que o mundo não conhece é o Deus que tem o lugar verdadeiro, que é o verdadeiro Criador, porém o ser humano prefere buscar outro Deus. E por que acontece isso? O inimigo ele se aproveita, né, que o ser humano ele tem a necessidade de ter um Deus. Então ele vai procurar em vários lugares, né? Eu, a minha pessoa e várias pessoas que estão me ouvindo nesse vídeo sabem que procuraram muito, rodaram muito até chegar
a um denominador comum e encontrar Deus verdadeiramente. E aí ele enxerga para trás, tira as vendas que estão aí sobre os olhos, essa venda vermelha, e enxerga, agora eu enxergo Deus, porque eu vejo a minha vida ter sentido. E o próximo aí são motivos para se crer em Deus, para a gente terminar, tá? Então, aproveitando sutilmente o ensejo daquele momento, Paulo desafia os atenienses a conhecer ao Deus desconhecido, que de antemão, mesmo na ignorância, o honravam. Naquele categórico discurso, o apóstolo exaltou as principais características do Criador. Mediante essas características, encontramos provas que motivam ainda mais a nossa crença em Deus, né? Então, primeiro é a realidade da aceidade de Deus, tá? O termo aceidade refere-se aos atributos de Deus concernente à sua autoexistência. Então, os atributos de Deus nós estudamos aí na aula 2, né? Ou na aula 1, se não me falha a memória, que são os atributos naturais de Deus e os atributos morais de Deus, tá? Dentre eles, longanimidade, onipotência, onipresença, né, onisciência. Então tudo isso você vai ver. E algumas como amor, né, como santidade. Tudo isso nós vamos sentir quando nós começamos a andar com Deus. Então você vai crer que esse Deus verdadeiro é o que vai te mostrar, porque os outros deuses falsos, nenhum tem atributos como Deus tem. Então eu não vou conseguir te passar nenhuma qualidade sobre isso para você, tá bom? E o segundo é a prova do desígnio de todas as coisas foram criadas. Então quando você olha para toda a criação, você já pode crer ali, bem, existe um Deus, né? Ou você vai crer simplesmente que houve uma explosão, né, chamada de Big Bang, e aí tudo saiu normalmente, né, do jeito que é hoje, o ser humano tão inteligente da forma que né, nessa comunicação, manifestando sentimentos, né, amor, né? Então assim, não tem como, né? É muito raso, né, é tanto que hoje, né, já se chegou, né, nós estamos em 2025, tá? Hoje, dia 4 de fevereiro de 2025, e já se tem notícias aí de que os próprios cientistas estão chocados, né, crendo que na verdade o Big Bang não existe, né? Então eles próprios já estão chegando, né, na conclusão de que existe um Criador sobre todas as coisas, ok? E por último, a crença universal em Deus, né? A crença na existência de Deus é praticamente tão difundida quanto a própria raça humana, embora muitas vezes se manifeste em forma pervertida ou grotesca, é revestida de ideias supersticiosas. Esta opinião tem sido contestada por alguns que argumentam existirem raças que não têm a menor concepção de Deus. Mas o senhor Jevons, autoridade no assunto de raças e religiões comparadas, diz que esta opinião, como é do conhecimento de todos os antropólogos, já foi para o limbo das controvérsias mortas. Todos concordam que não existem raças, por mais primitivas que sejam, totalmente destituídas na concepção religiosa. Então o que acontece? A crença universal em Deus está falando a respeito de quê? Está falando a respeito de formas de se crer. Existe um ditado que o pessoal fala aí, que todos os caminhos levam a Deus. A Bíblia desconstrói isso quando diz que Jesus ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Não é um dos caminhos, não é uma das verdades e não é uma das vidas. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então se ele é o caminho, a verdade e a vida, já está falando que existe uma forma de crer, nós temos que crer monoteístamente, né? Ou seja, temos que crer em um só Deus, né? Dentro da Trindade, que é o Pai, Filho e Espírito Santo, que é um só. Mas crer em si, né, por necessidade, né, e nós entendemos isso, tá? Até a pessoa encontrar Deus, ela é carente de algo que alimente a sua fé, que vá e leve ela, né, a uma razão espiritual dentro do seu subconsciente, né, para despertar ali a sua fé. E aí, isso por conta da tricotomia, tá? Porque corpo, alma e espírito, né, o corpo é notório, né, nós vemos o que o corpo faz, a alma expressa o que o corpo está fazendo, né, em sentimentos. Quando você chora, a alma se expressa. Quando você está triste, alegre, com raiva, tudo isso é a alma se expressando, tá bem? Mas e o espírito? O espírito ele serve para uma coisa só. A única finalidade do espírito é adorar ao Deus Criador, né, aquele que o criou. Então quando você não adora o Deus Criador, você fica naquele momento que você põe a cabeça no travesseiro e não encontra paz, né? A Bíblia diz, eu vos dou a paz, Jesus falando, mas não vos dou como o mundo vos dá. É nisso que ele está querendo dizer. Então nós temos que encontrar paz no Criador, naquele que nos fez, no Deus verdadeiro.
E na crença universal em Deus, procuram-se várias formas de se crer, né? Mas erroneamente, né? Muitos batem e vão aí. Alguns morrem pensando assim, outros encontram, né, o seu oásis aí, encontram aí a sua forma correta de se crer. Então isso é muito perigoso, temos que tomar cuidado, ok? Para que não aconteça muito erradamente, ok? Queridos, vamos chegando ao final dessa aula de hoje, ok? Estamos aí, né, com a escola. Se você quiser, entra, se matricule, tá bom? Faça aí o curso de Teologia no ITEA, Instituto Teológico de Ensino IA Adonai. Espero que você tenha curtido essa aula, esse resumo da aula, tá? Dentro da sala de aula, a aula é muito mais completa, tá ok? E nós temos também suporte, né? Plantão tira dúvidas, tá? É só entrar em contato e o professor estará, para alunos matriculados, tá? O professor estará te dando aí, né, todo o suporte possível, ok? Queridos, fiquem com Deus, shalom, shalom para todos e até a próxima aula. Deus de Jacó, o grande eu sou, Rei dos anjos, Filho de Deus, voz de muitas águas, no céu é o louvor, mais forte que